De volta o seu programa, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado porque você está aí acompanhando o seu programa, facebook.com/seu programa, twitter @seu programa, é a forma que você pode conversar com a gente, é a forma com que você pode fazer a sua pergunta, se você tiver alguma inclusive, tá bom? Participe. Olha, um recadinho, novotempo.com/seu programa, esse é o endereço do nosso blog, novotempo.com/seu programa, tá aparecendo aí no vídeo. Se você quer assistir algum programa antigo que você não conseguiu, quer indicar esse programa porque você está gostando para o seu amigo, para o seu vizinho, enfim, vai estar sempre atualizado no nosso blog, novotempo.com/seu programa. Recebendo aqui o Dr. Luiz Fernando, doutora Daniela Cano. Eles eram médicos da Clínica Adventista Vida Natural, lá onde a gente grava o programa Vida e Saúde aqui da TV Novo Tempo. E agora, recentemente não, já tem um tempo, Há né? 1 ano e 2 meses. Tudo isso? Há 1 ano e 2 meses, eles são médicos do Cevisa, o Centro de Vida Saudável, que fica na cidade de Engenheiro Coelho, aqui no estado de São Paulo. Bom, aí vocês estão lançando o livro Universo Paralelo. Aqui conta a história do Luiz Fernando, da Daniela. Eles eram médicos, são médicos, mas eram médicos daquela medicina tradicional, né? Se conheceram, tem uma história de amor linda que é contada aqui no livro, e eles conheceram a Jesus, conheceram a mensagem de saúde que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem, e isso mudou completamente a carreira profissional dos dois. Hoje eles são médicos missionários. A gente vai detalhar vários aspectos aqui dessa história, mas Luiz Fernando, me conta como que foi escrever o livro. Porque assim, vocês têm uma história incrível, vários elementos, mas como que é transformar tudo isso palavra por palavra? Wagner, não é fácil, porque nós somos escritores de prontuário médico, né? A gente não tem prática nenhuma para escrever. Mas depois de contar a nossa história tantas vezes, a gente pensava, bom, a gente precisa colocar isso em palavras. E a gente tentou algumas vezes no final do dia, depois do trabalho, chegar em casa e escrever, mas a cabeça cheia, a gente estava cansado e não conseguia escrever nada. Então a gente começou a pedir ajuda a Deus. A gente precisa de férias, de um lugar retirado, um lugar tranquilo, para a gente se dedicar somente a isso. Uhum. E eu imaginava na minha cabeça, assim, sabe, um chalezinho no alto de uma montanha, uma casa bem retirada, bem isolada, para a gente se concentrar. Aí uma amiga nossa, a Camila, que você conhece. Camila, que é irmã, inclusive, da Teru, que apresenta o Vida e Saúde. Um abraço pra Camila, amiga querida. A Camila falou assim, gente, por que vocês não vão lá pra minha casa? Lá em Itapeva, no interior, não tem ninguém lá. E era exatamente, quando nós chegamos lá, era a casa que a gente estava sonhando a Deus. Idealizada por vocês, e Deus preparou a casa também para escrever esse livro. E nós ficamos, então, 2 semanas acordando, fazendo nosso culto, tomando um bom café da manhã, em oração, comunhão com Deus e escrevendo o livro. E choveu direto, Wagner. Durante 10 dias choveu sem parar. Aí vocês nem podiam fazer outra coisa mesmo. E a gente entendeu que realmente era Deus preparando o lugar para a gente ficar lá dentro escrevendo. Então, o processo de escrever foi muito interessante, porque nós, no primeiro dia, nós sentamos, nos ajoelhamos e oramos a Deus e pedimos como é que a gente ia fazer isso. E nós traçamos um esboço do livro, como é que a história seria contada e quem escreveria cada capítulo. Porque isso é um detalhe interessantíssimo do livro, né? Que eu até estava conversando com vocês aqui antes do programa começar. O livro tá escrito assim, gente. Tem capítulo que é o Luiz Fernando que conta a história, tem outros capítulos que são da Daniela. Daniela tá contando a história. Achei interessante essa opção de vocês de não escreverem juntos, a 4 mãos, mas cada um escrevendo capítulos essenciais aí, onde cada um foi protagonista da história. Agora, tem o dedo de um no capítulo do outro ou não? Vocês escreveram bem, cada um na sua mesmo? Cada um ficou bem à vontade. O leitor pode até perceber que o estilo literário é um pouquinho diferente. Eu escrevo um pouquinho diferente da Daniela. Não, e quem conhece, é porque a Daniela, ela é assim, né? Ela é engraçada sem querer ser engraçada, né, Dani? E você percebe, porque a Dani escreveu assim, parece exatamente ela falando nos capítulos que ela... A minha mãe até ficou brava, falou, Dani, você tinha que escrever de uma maneira mais chique, mais formal, parece que é você falando. Tá muito legal. A gente se sente ali inserido na história. Então cada um escrevia um pedaço e depois na hora do almoço, no final do dia, a gente conversava um pouco. Eu lia o que ela escreveu, ela lia o que eu escrevi, a gente dava alguma sugestão. E no final do livro a gente uniu então as 2 histórias e eu escrevi o capítulo final e aí ficou pronto. Muito legal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aí cada um responde, vamos brincar que vocês estão escrevendo o livro de novo, cada um responde o seu capítulo. Só quero falar do ponto de mudança
Vocês eram médicos da medicina tradicional, aquela coisa de receitar a medicação, tirar o paciente da dor, aquela situação toda. Daniela vem de uma tradição oriental, os pais são orientais, aquela criação com toda aquela tradição. O Luiz Fernando não conhecia a igreja, tinha uma vida de balada, eu ia falar o nome do refrigerante, mas vamos falar refrigerantes à base de cola, né? Bebida alcoólica também, inclusive. Sim. Luiz Fernando pesava mais de 100 quilos, imagina para onde foi tudo isso, não tem mais nada. Como é que foi ter essa mudança completa? Não deve ter sido fácil. Então, Wagner, eu creio, porque a minha maior dificuldade, quando os pacientes, inclusive, me perguntam, porque a gente vai dar palestra sobre o estilo de vida, como mudar, e a gente conta a nossa história, porque como é que foi? A gente enfrentou isso que os pacientes hoje enfrentam no Cevisa, eu enfrentava em São Roque. E para mim a maior dificuldade foi o cigarro, porque eu já tinha estudado a Bíblia, né? Já estava aprendendo sobre como, apesar de ser médica, né? Fumando a vida inteira, né? Meus pais estão fumando. Eu não consigo imaginar a Daniela segurando um cigarro. Não tem nada a ver, né? Ninguém consegue ver. Eu amava. E eu falei assim, como é que eu vou largar esse cigarro? Assim, eu queria entregar minha vida para Jesus, tudo, eu não conseguia. E aí eu fiz uma oração, falei, Senhor, e eu sou assim, do jeito que eu falo com vocês, eu falo com Deus, assim, às vezes eu não fico ajoelhada, mas eu falei, Senhor, eu olhei para o alto e falei, se você existe, se é esse Deus da Bíblia que existe, você fala que você é meu criador, você me criou, me conhece desde o ventre, você sabe que eu nasci fumando já. Meus pais fumantes e tal, eu falei, eu não sei como que eu vou largar isso. Sua mãe já era fumante. E aconteceu, eu descrevo no livro como é que aconteceu, que realmente todas as circunstâncias levaram para realmente eu parar de fumar e eu vi que foi resposta de oração aquilo. Não, fica muito claro. A gente não vai contar todos os aspectos. Primeiro, que a gente não tem tempo. Segundo, que a gente quer muito que você leia o livro, porque é interessantíssimo. Mas assim, fica claro que Deus falou, Daniela, chega, você não vai fumar mais. Né? Porque eu poderia parar em qualquer momento da minha vida. Mas eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu me entregue agora, então me dá um sinal, me mostra de uma maneira clara, porque eu tô cega, eu não tô conseguindo ver. É óbvio que é para parar de fumar. Né? Mas eu falei, não precisa ser agora, pode ser um mês ou 2 semanas depois. E aí aconteceu o que a gente lê no livro, né? E você sabe o que eu acho interessante? Porque assim, claro que não era plano de Deus que você fumasse, que você qualquer dia da sua vida tivesse fumado. Mas à medida que a gente se entrega a Deus, Ele transforma tudo o que aconteceu no passado em bênção, inclusive, né? Porque hoje, quando você vai cuidar de uma pessoa que quer deixar de fumar, você consegue entender o que ela está sentindo, né? Você consegue ser próxima da realidade dela e conseguir ajudá-la a caminhar para o fim desse vício, né? Exatamente, porque a agonia que a gente sente quando tem o vício de alguma coisa, pode ser, a gente atende pacientes que são viciados em chocolate, doces, café, qualquer coisa, e cigarro também, drogas até. Mas a gente sabe da abstinência, eu sei, porque eu vivenciei isso. Não é porque eu orei e foi tudo tranquilo eu deixar o cigarro. Foi uma luta, assim, sabe? Meses lutando, eu com vontade, pegava a bituca do chão, pegava dos outros no cinzeiro, uma coisa nojenta, assim. Então era uma coisa que foi muito difícil. Mas a gente vê que realmente Deus acaba ajudando a gente. Luiz, para você, me conta qual foi o momento drástico aí e como foi viver essa mudança? Bom, quem me conhece sabe que a pessoa que eu sou hoje é totalmente diferente de quem eu era antes, né? Aquela pessoa de hábitos totalmente errados, que não tinha preocupação nenhuma com a saúde, dormia tarde, bebia, fumava, e alimentação horrível. Quando eu conheci a Daniela, eu ainda vivia isso. Você sempre foi calmo, tranquilo, assim como você é? Eu sempre fui mais tranquilo, assim, mas eu era bem baladeiro, sabe? Era agitadinho, tranquilo, era calmo, mas agitadinho, assim. Mas eu gostava de uma festa. E quando eu conheci a Daniela, eu estava vivendo esse mundo. Ao mesmo tempo que eu tinha acabado de me formar em medicina e tinha sonhos de ser médico fora do país, de ser um médico, assim, de renome. Eu também gostava muito de balada e a comida também sempre foi o meu xodó. E quando eu conheci a Daniela, eu estava assim, com colesterol alto, pressão alta, uma série de problemas de saúde. E através dela, o testemunho dela, porque ela tinha acabado de passar por essa mudança de vida. E ela me contagiou. E outra coisa que eu também não vou entrar em muitos detalhes para não estragar a surpresa, a Daniela foi a primeira pessoa que compartilhou comigo a Bíblia. Eu era ateu naquela época. Também não acreditava em Deus. Outra coisa que eu não consigo imaginar, mas faz parte do seu passado. Eu não acreditava em Deus. E a Daniela... Então eu tive esse encontro com Deus e essa descoberta de um novo estilo de vida e o impacto que isso fez na minha vida.
Aí isso transformou a nossa vida, a nossa profissão, os nossos sonhos, os nossos ideais, os nossos projetos. E aí Deus nos levou aí para tantos lugares para a gente fazer esse trabalho. Bom, e a partir dessa mudança, que não foi simples, uma mudança complexa, você que lê o livro vai acompanhar, uma mudança que aconteceu em fases, mas Deus disse, Deus chamou, capacitou e estão vocês aqui até hoje transformados e transformando as pessoas. Os 8 remédios naturais dados por Deus, que você conhece muito bem aí, do Vida e Saúde, aqui no seu programa a gente sempre trata desse assunto também, começou a ser pauta principal na vida de vocês. Os 8 remédios naturais dados por Deus. Vocês muitas vezes são chamados de radicais. O pessoal pensa que não é bem assim, dá para levar mais fácil. Como é que vocês planejam, como é que vocês sobrevivem levando essa mensagem de saúde que é importantíssima? Quem experimenta uma mudança completa de vida, a gente sabe disso, existem testemunhos de pessoas que tiveram essa transformação, mas ainda, mesmo estando em moda, mesmo a mídia falando tanto, não é aceito pela maioria das pessoas e muita gente acha que é exagero, né? Não, um pouquinho de cada coisa não tem problema, e não é essa a mensagem que vocês pregam. Como é que vocês buscam força e conseguem levar essa mensagem de saúde por onde vocês passam? Então, uma coisa que aconteceu comigo que me manteve muito assim no foco, até hoje, quando eu lembro dessa história, foi de um caso que eu estava num congresso médico, eu estava acabando de me batizar e ser vegetariana, então, imagina congresso médico, tem aqueles bolos, coffee breaks maravilhosos, né? E eu estava lá um dia e eu só estava pegando, assim, a frutinha que estava de enfeite, sabe? Porque eu estava super radical e só tinha pão de queijo, bolo, doce e tal. E eu comendo assim, super natural, saladinha, arroz, feijão e salada e frutas. E aí um dia, depois do 3º dia de congresso, veio um moço e sentou do meu lado. Ele falou, você é adventista, né? Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, tô reparando em você há 3 dias, do jeito que você come. E ele era um ex-adventista. E começou a contar a história dele, como é que ele tinha saído da igreja, das dificuldades que ele tinha. E eu tive a oportunidade de orar com ele, conversar com ele. Parece que nesse dia Deus me mostrou assim, se você estivesse comendo como os outros, você não teria oportunidade de mostrar de novo o meu caráter para esse filho que é meu. Com certeza. E eu pude ficar mais em contato com ele, de formar uma amizade, dele estudar de novo a Bíblia, né, de dar esperança para ele voltar para Jesus, que ele estava com uma vida meio perturbada. E isso acontece direto com a gente. Às vezes a gente está no supermercado fazendo a nossa compra e aparece alguém do além, assim. Nossa, deixa eu ver o que os doutores estão comendo. Eu falei, Luiz Fernando, olha só. Quando eu apresentava o Vídeo de Saúde, acontecia isso direto comigo também. Nossa responsabilidade. Imagina se a gente está comprando coisa que a gente está falando uma coisa e está vivendo outra. As pessoas estão vendo o nosso carrinho do supermercado. E para mim, Wagner, o que mais me deixa assim firme nesse trabalho, nessa missão que a gente tem, é uma plena convicção de que foi um chamado de Deus. Porque a gente estava vivendo uma vida totalmente destrambelhada, desregrada, seguindo o nosso rumo, o nosso caminho, e Deus parece que foi lá e nos tirou, sabe, com a mão dele para uma missão muito, muito especial. Então, a lembrança, toda vez que a gente conta essa história, esse testemunho, a gente lembra do que Deus fez na nossa vida, e isso nos fortalece. E também a transformação que acontece na vida das pessoas que a gente atende. A gente atende pessoas que começam a colocar em prática esses princípios e tem uma transformação completa de vida, e esses testemunhos, esses depoimentos, essas transformações reais que a gente vivencia é o que nos dá um gás para a gente continuar. E a comunhão com Deus, né, Wagner? Porque a gente sempre vê no Vida e Saúde, né, que quando a gente está com o corpo, que é o templo do Espírito Santo, mais desintoxicado, a nossa mente fica mais clara. Para você estar orando, você tem que tomar uma decisão, você começa a jejuar e parece que você vê de maneira mais clara o Deus falando com você. A mudança não tem que ser por conta de uma estética, né? Exatamente. Mas existe muito mais do que isso, que é a clareza da nossa mente para ter uma vida espiritual plena. Sim. Tem que fazer uma paradinha pro intervalo. Na volta, vamos colocar um pouco de romance nessa história? Falei que ia ter, né? Vou querer saber como é que eles se conheceram e como é que foi o início do namoro até chegar ao casamento. Não com todos os detalhes, claro, a gente tem que ler o livro, mas um pouquinho aqui no seu programa para você. Até já.